As maiores corporações do planeta estão protagonizando a maior corrida pelo ouro da história corporativa moderna. Em taxas de investimento sem precedentes, gigantes da tecnologia como Microsoft, Google, Amazon e Meta destinaram somas que superam, em valores ajustados pela inflação, o orçamento inteiro do programa Apollo, a missão histórica dos Estados Unidos que levou o homem à Lua. No entanto, o destino dessas centenas de bilhões de dólares não é o espaço sideral, mas sim a construção de uma infraestrutura invisível, a arquitetura da inteligência artificial generativa. Por meses, a narrativa dominante nos mercados globais foi de euforia irrestrita. O mercado financeiro impulsionou as ações das Big Techs a patamares astronômicos, alimentado pela promessa de uma revolução automatizada que redefiniria a produtividade humana. Contudo, longe dos holofotes dos comerciais institucionais, nos corredores dos maiores bancos de investimento e fundos de venture capital do mundo, o tom das conversas mudou drasticamente. O alerta atual não vem de céticos da tecnologia ou de luditas modernos, vem justamente daqueles que assinam os cheques e financiam esse ecossistema. A pergunta que ecoa nas mesas de operações de Wall Street é incômoda e urgente. Estaremos diante do maior salto de produtividade do século XXI ou prestes a testemunhar o estouro de uma bolha financeira de proporções inéditas? Para entender a crescente apreensão dos analistas mais influentes do mercado, é preciso voltar ao fundamento mais elementar de qualquer sistema capitalista: o retorno sobre o investimento, o famoso ROI. Em análises recentes divulgadas por relatórios de peso, como os da Sequoia Capital e da divisão de pesquisa macroeconômica do Goldman Sachs, revelou-se um abismo preocupante. A matemática atual não fecha. Para que as empresas de tecnologia justifiquem o volume de gastos em processadores de altíssimo desempenho e megacentros de dados, a receita gerada diretamente pelos serviços de inteligência artificial precisaria crescer a uma taxa exponencial que o mercado consumidor e corporativo ainda não demonstrou capacidade de absorver. O problema central não é a utilidade da tecnologia em si, mas a escala de monetização. Embora milhões de pessoas utilizem ferramentas de inteligência artificial para tarefas diárias, a conversão dessa utilização em receitas bilionárias recorrentes tem se mostrado um desafio monumental. A esmagadora maioria das empresas que compram soluções de IA ainda está na fase de testes, enfrentando custos operacionais elevados e ganhos de produtividade que no balanço final do trimestre ainda são limitados. Quando Wall Street percebe que o capital investido corre o risco de não retornar no prazo estimado, o nervosismo toma conta dos mercados. Se você valoriza análises profundas baseadas em dados e fatos reais sobre a economia global, geopolítica e a soberania do nosso país, faça uma pausa rápida agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu gostei. Esse pequeno gesto ajuda a levar conteúdos analíticos e sem sensacionalismo a cada vez mais pessoas. Prosseguindo com a nossa análise, a questão da inteligência artificial vai muito além de algoritmos, códigos e interfaces de computador. Ela é, em sua essência, uma disputa por recursos físicos, materiais e finitos. Para que um modelo de linguagem gigante funcione, são necessárias duas matérias-primas fundamentais: semicondutores de última geração e uma quantidade monumental de energia elétrica. E é justamente aqui que a finança se cruza com a geopolítica e a segurança nacional. No campo dos semicondutores, a dependência global em relação a pontos focais de fabricação cria uma vulnerabilidade estratégica sem precedentes. A concentração da produção de chips de alta performance em áreas geograficamente sensíveis transforma a estabilidade de toda a economia digital em um castelo de cartas. Qualquer instabilidade geopolítica nessas cadeias de suprimento não apenas paralisa o desenvolvimento da inteligência artificial, mas inflige um golpe imediato nos mercados financeiros globais. A corrida pelos chips deixou de ser uma disputa empresarial e tornou-se uma questão de soberania de Estado. Além disso, a demanda energética dos novos centros de processamento colocou as infraestruturas nacionais sob estresse extremo. Relatórios da Agência Internacional de Energia apontam que a expansão acelerada dos centros de dados para a IA exigirá uma reestruturação profunda das redes elétricas de diversos países. Estamos falando de instalações que consomem a mesma quantidade de eletricidade que cidades inteiras. Países que não possuem matrizes energéticas robustas, baratas e soberanas correm o risco de ver sua infraestrutura industrial saturada para alimentar servidores de corporações estrangeiras, gerando um debate crítico sobre quem realmente paga o custo dessa transição tecnológica. Para colocar o momento atual em perspectiva, é útil olhar para o passado. A história econômica nos mostra que quase toda grande revolução tecnológica é acompanhada por uma bolha financeira. No final dos anos 90, durante a famosa bolha da internet, investidores despejaram bilhões de dólares em qualquer empresa que adicionasse o sufixo .com ao seu nome. Quando a bolha estourou no ano 2000,
Trilhões de dólares em valor de mercado evaporaram e centenas de empresas desapareceram da noite para o dia. No entanto, há uma lição fundamental nesse episódio histórico. O estouro da bolha não destruiu a internet. A infraestrutura de fibra óptica que havia sido instalada com o dinheiro do excesso especulativo continuou no solo. Foi essa mesma infraestrutura barata e abundante que permitiu, anos mais tarde, o surgimento da economia digital moderna, do e-commerce e dos serviços de streaming. Se a bolha da inteligência artificial estourar nos moldes da crise dos anos 2000, os servidores e chips continuarão existindo. O impacto real será sentido na redistribuição de poder financeiro e no realinhamento das economias nacionais. O risco para as nações em desenvolvimento e emergentes é a dependência tecnológica e financeira. Países que atuam apenas como meros consumidores da tecnologia, sem desenvolver infraestrutura própria, soberania de dados e capacidade computacional interna, ficam expostos aos efeitos colaterais das decisões tomadas nos grandes centros financeiros internacionais. Se o valor das Big Techs passar por uma correção severa, o custo do capital aumentará globalmente, afetando os investimentos em inovação e infraestrutura nos países periféricos. Em suma, a inteligência artificial não é uma farsa. É uma tecnologia transformadora que redefinirá setores inteiros da economia global nas próximas décadas. Contudo, as leis da gravidade financeira e da macroeconomia continuam absolutamente válidas. O capital exige retorno, a infraestrutura exige energia física e a estabilidade exige soberania. As nações e os investidores que souberem separar a euforia temporária dos mercados do real valor estratégico da tecnologia serão aqueles que liderarão o próximo ciclo de desenvolvimento global. Todas as fontes oficiais, relatórios da Sequoia Capital, análises de mercado do Goldman Sachs e dados da Agência Internacional de Energia citados neste vídeo estão na descrição para que você possa conferir, pesquisar e tirar suas próprias conclusões. Deixe o seu comentário com a sua visão sobre este tema, compartilhe este vídeo e até a próxima análise.